boa noite. Está começando mais um Câmara Saúde. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a saúde mental e física do trabalhador. E a minha convidada é a psicóloga Vanessa Risse. Boa noite, Vanessa. Seja bem-vinda à TV Câmara. Obrigada. Vanessa, muita gente não sabe, mas a questão do trabalhador, ela tem gerado muitas perdas assim no ambiente de trabalho, em função de adoecimentos e também de morte em todo o mundo. Exatamente, né? Nós temos índices da Organização Internacional do Trabalho, da Organização Mundial da Saúde, que indicam, inclusive, que os transtornos mentais e psíquicos são a terceira maior causa que geram afastamentos por auxílio-doença no mundo inteiro, né? E esse perfil de adoecimento, ele tem mudado ao longo dos anos. Antes, as pessoas adoeciam muito mais por questões físicas, ocasionando problemáticas como LER, DORTS, né, são as doenças osteomusculares, justamente em razão do esforço físico, dos trabalhos repetitivos. E ao longo dos anos, a organização do trabalho se manifesta de outra forma e aí tem aumentado o adoecimento mental e psíquico. E o excesso de trabalho e a questão do cumprimento de metas, ela pode gerar prejuízos, então, às pessoas que estão trabalhando dessa forma. Eu queria que tu comentasse a respeito da questão da depressão, por exemplo. Sim. A depressão, os sintomas depressivos, assim como os sintomas de ansiedade e demais transtornos relacionados à ansiedade, são consequências possíveis de serem ocasionadas a partir da relação que o trabalhador estabelece com o seu trabalho, né? Como isso acontece? A sobrecarga de trabalho, como você questionou, é um dos elementos passíveis de gerar adoecimento, de gerar sofrimento. A sobrecarga nada mais é do que o excesso de trabalho. Se há excesso, significa que há um tempo menor para se realizar as atividades. As condições de trabalho não são condizentes com aquilo que é exigido, né? E uma outra questão importante que tu mencionaste é a questão das metas, né? As metas em si, elas não são um problema, né? Elas inclusive são uma ferramenta gerencial esperada, né? Que as organizações podem utilizar sem problema algum. O problema é quando elas são estabelecidas para além das capacidades das pessoas, quando são estabelecidas metas inalcançáveis. Esse é um problema em relação às metas. E o outro é em relação à forma com que elas são cobradas, né? Nós temos relatos de metas que são cobradas de forma abusiva, que geram constrangimentos nas pessoas, né? Muitas vezes as metas, inclusive, são utilizadas como instrumentos de assédio moral no trabalho. E os principais sinais que podem ser observados numa empresa de que realmente o trabalhador aí não está com a saúde ideal? O que a empresa consegue notar, observar de início é que o trabalhador perde a sua capacidade produtiva. Ele passa a não conseguir mais entregar os resultados como ele vinha entregando. Além disso, ele começa a se queixar e quando ele se queixa, muito provavelmente ele já está em sofrimento. Talvez, muito provavelmente, ele comece a se ausentar do trabalho, né? Os índices de absenteísmo aumentam, assim como os atrasos, e esses são sinais de que alguma coisa não está bem. Hoje, um dos principais desafios das empresas é oferecer condições para que as pessoas possam crescer profissionalmente também. Exatamente, né? Diante desse cenário em que os números não são favoráveis, né? Ou seja, nós temos números crescentes de adoecimento, cada vez um absenteísmo maior, mais faltas ao trabalho, as empresas têm esse desafio, né? Como é que eu vou manter as pessoas trabalhando saudáveis e produzindo, né? E aí elas podem fazer isso criando ambientes de colaboração em primeiro lugar, né? Que as pessoas possam mutuamente ajudar-se, que as empresas possam valorizar, reconhecer o trabalho das pessoas, né? O reconhecimento, ele é inclusive um elemento protetor para a saúde mental.
né? E o reconhecimento ele se estabelece a partir de formas simbólicas que acontecem no dia a dia, que pode ser o simples elogio, você já está reconhecendo alguém. E também proporcionar criatividade, espaços de criatividade em que o trabalhador possa, através da autonomia, dar vida ao seu trabalho. Né? Quando ele dá vida ao seu trabalho, ele tem sentido no trabalho. Se tem sentido, ele se sente bem, ele produz mais, ele está satisfeito. Isso que eu ia lhe questionar. Realmente os profissionais que se sentem mais valorizados, eles rendem mais no trabalho? Sem dúvida nenhuma. Né? A satisfação ela está ligada ao prazer pelo trabalho. E as pesquisas demonstram, né, que o rendimento e a produtividade ela realmente é muito maior quando as pessoas estão satisfeitas. Né? Nós temos empresas em que às vezes as pessoas comentam: não sei como aquela empresa ainda está com as portas abertas, tratando os trabalhadores daquela forma. Né? Mesmo nesses ambientes as pessoas produzem, mas o que se esquece de observar é que elas produzem muito mais quando elas são satisfeitas. E Vanessa, até que ponto é saudável então estimular a competição entre os colegas? A competição ela tem um lado positivo, né, que é através do desafio gerar desempenhos superiores. Porém, a competitividade tem uma outra questão muito complicada, né? Quando se estimula a competitividade interna entre os trabalhadores, entre os colaboradores, você cria um terreno muito fértil para relacionamentos que não são saudáveis, como, por exemplo, as situações de assédio moral. Né? Para que as pessoas entendam bem, ficam muitas dúvidas em torno da questão do assédio. O que é o assédio moral de verdade? Bem, o assédio moral se refere a condutas abusivas, a atos que geram humilhação e constrangimento no local de trabalho. Tá? Não é tão simples assim para a gente caracterizar o assédio, né? E isso é importante que a gente possa estabelecer no sentido de que não se enxergue assédio em tudo, né? Então é necessário que existam essas condutas que são abusivas, mas elas devem ocorrer com certa frequência, né? É justamente essa habitualidade que faz com que uma situação vexatória se caracterize como assédio moral. Então, por exemplo, se você está num ambiente em que numa situação única e esporádica há uma situação de estresse, em que alguém fala mais alto, mas aquilo não é comum de acontecer, aquilo aconteceu uma única vez, aquilo não vai se caracterizar como assédio. Né? O assédio guarda essa questão da habitualidade. Alguém tem a intenção de prejudicar outra pessoa com atos que são vexatórios, que são humilhantes. Né? Esse é o assédio moral que a gente diz do tipo interpessoal. Né? E aí também tem uma outra forma de assédio cada vez mais comum, que é o assédio organizacional. O assédio organizacional não necessita que essa habitualidade esteja presente. Né? O assédio organizacional, ele diz respeito as condutas que são humilhantes e são utilizadas para gerenciar a produtividade do trabalhador. Como isso pode acontecer? Imagine que o trabalhador tem metas a cumprir e se ele não as cumprir, ele será alvo de situações de humilhação. Né? Ele será colocado em público, vai ser taxado como aquela pessoa que não dá conta do trabalho. E aí nós temos relatos estarrecedores na literatura acerca do que muitas organizações acabam fazendo. Né? Então esse é o assédio em que se usa uma humilhação para gerenciar a produção. E realmente nisso entra o papel do chefe, né? Em manter a questão da harmonia no ambiente de trabalho. Não se admite mais aquele chefe que ameaça e que obriga o trabalhador, então, a cumprir as metas de uma forma desrespeitosa e também a questão de, às vezes, promover uma discórdia entre os colegas. Certo. O líder é responsável por boa parte daquilo que se produz no local de trabalho. Né? Ele é o espelho para os seus liderados. Então, a partir do momento em que ele não adotar condutas de relações saudáveis, a tendência é de que as pessoas reproduzam isso.
né? Então ele é que tem o papel primordial de promoção de um ambiente de trabalho mais saudável, de relações de cooperação, de colaboração e de respeito entre as pessoas, né? Nós estávamos falando do assédio moral agora há pouco, né? A literatura mostra que 90% dos casos de assédio tem o líder como um envolvido, né? Então, demonstra que ele de fato é uma pessoa importante, né? Tanto para os problemas quanto para preservar a saúde e manter as relações saudáveis. E antigamente essa situação do assédio moral ela não era tão exposta, né? Hoje as pessoas elas já buscam os seus direitos, já não se submetem a sofrer tanto assim no ambiente de trabalho. Isso é positivo que aconteceu ao longo dos anos, né? O assédio moral ele existe desde sempre, desde que se estabeleceram as primeiras relações de trabalho no mundo, né? O que mudou justamente é o conhecimento, é o acesso à informação que levou as pessoas a conseguirem identificar isso com maior facilidade e aí exigirem as intervenções, né? E as próprias organizações também têm demonstrado atitudes muito positivas, né? No sentido de intervir, de prevenir a ocorrência do assédio moral. E justamente, então, para melhorar, né, a qualidade de vida dos colaboradores, as empresas estão criando programas motivacionais. Queria que tu desse alguns exemplos, então, desses programas que podem ser adotados dentro da nossa realidade aqui de Passo Fundo. Certo. As organizações têm pensado em estratégias que elevem a qualidade de vida no trabalho, né? E aí, nesse sentido, elas pensam em ferramentas que as pessoas possam, por exemplo, alimentar-se melhor no local de trabalho. Então, tem empresas que promovem lanches saudáveis, né? Que cuidam para que em todo momento em que houver alguma confraternização, a alimentação seja saudável, né? Tem empresas que estabelecem convênios com academias, com profissionais de saúde, com psicólogos, com psiquiatras, né? Para facilitar o acesso, né? Há outras empresas que ousam mais e oferecem flexibilidade nos horários de trabalho para que as pessoas possam trabalhar de acordo com as suas capacidades, num local que seja melhor para determinado momento. Então, nós temos exemplos variados, né? E as empresas, de fato, elas têm se preocupado com isso, porque o afastamento, ele gera um custo muito alto para a organização. E a questão da remuneração também é importante a gente mencionar, porque antigamente as pessoas, mulheres e homens, tinham salários diferentes. E também acontece, e agora a gente não observa tanto, que pessoas que trabalhavam nas mesmas funções também tinham uma diferença aí no valor do salário. Isso também é uma questão de valorizar o funcionário. Sem dúvida, né? Os departamentos de gestão de pessoas têm trabalhado com a questão da equidade salarial. Né, e de condições de trabalho, né, para que todos tenham condições favoráveis da mesma forma, né. Infelizmente, e isso foi agora recentemente há 2 meses, a Organização Internacional do Trabalho apresentou os resultados de uma pesquisa em que ela demonstra que, o que tu mencionaste, né, que as mulheres continuam ganhando menos em condições de trabalho iguais. E uma coisa que a gente vem observando, principalmente nas grandes mídias, é referente ao ambiente de trabalho das empresas, especialmente as multinacionais. Elas estão se modernizando, existem algumas até que oferecem oportunidade do funcionário levar, então, para o ambiente de trabalho seu animal doméstico, para trazer maior tranquilidade, estimular a criatividade. Isso também é legal. É legal. É bom porque se procura deixar o funcionário numa situação mais confortável, que ele não precise ficar com as questões que geram preocupação fora do trabalho lá no seu ambiente, né? Então, tem empresas que possibilitam que seu animal doméstico, né, vá até o trabalho. Assim como tem empresas que têm a creche própria em que as pessoas podem levar os seus filhos na creche que é ali, na escola mesmo, né, dentro do ambiente de trabalho, né? Então, isso deixa as pessoas mais tranquilas, né, menos preocupadas com o que deixaram lá fora. Vanessa, eu peço licença para a gente fazer um rápido intervalo e em seguida nós estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que hoje destaca então a saúde mental e física do trabalhador.
Estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que nesta noite destaca então a saúde mental e física do trabalhador. A minha convidada é a psicóloga Vanessa Ricci. Vanessa, a gente falou muito sobre a questão do patrão, né, e os principais problemas que a gente observa referente à saúde do trabalhador. Mas eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre a questão do relacionamento entre os colegas. Isso também é muito importante para se ter um ambiente saudável de trabalho. É imprescindível, né? Nós acabamos às vezes lançando toda a luz sobre os líderes e esquecemos de falar do relacionamento da equipe, né? Nós dissemos há pouco que o reconhecimento no trabalho é um fator de proteção à saúde, né? O reconhecimento, ele advém de onde? Ele advém do líder, mas ele também advém dos pares, dos colegas, né? Nós precisamos ser reconhecidos pelos nossos colegas, assim como precisamos reconhecê-los, e isso só é possível num ambiente de relações saudáveis, num ambiente colaborativo, num ambiente em que as pessoas, ao invés de competir, colaborem, né? E se nós não tivermos essas relações entre as pessoas, entre os colegas saudáveis, nós temos uma tendência de gerar sofrimento e adoecimento por esta razão também. E aqueles colegas que têm uma personalidade mais difícil, como que é possível mudar um pouco para tornar mais agradável então essa convivência? Bom, aí a responsabilidade é do gestor mesmo, é do líder de, em primeiro lugar, apontar, né, para essa pessoa que ela tem alguns comportamentos que não são adequados, que não são esperados e que não geram, né, uma ressonância positiva na equipe, né? A responsabilidade é, em primeiro lugar, da organização e da liderança, de estabelecer quais são os comportamentos esperados e aqueles que nós não toleramos. E a gente observa que na sociedade, hoje em dia, cada vez mais cedo, os jovens vêm sendo cobrados por um sucesso na carreira profissional. Queria que tu falasse sobre a importância de saber o limite para isso, que a gente não precisa decidir de forma imediata toda a vida. É muito perigoso esse tipo de comportamento, né? Inclusive, se fala muito do comportamento da geração Y, né? Que são essa geração de jovens que tem muita pressa, né, para alcançar os resultados e para atingir determinadas posições. Porém, o desenvolvimento profissional, ele exige tempo para que se possa maturar todas as capacidades e desenvolver as competências para que se possa atingir um determinado estágio. E isso não se faz do dia para a noite. Então, é negativo quando nós estimulamos esse tipo de comportamento de pressa, de impulsividade, né? É necessário tempo para se maturar uma carreira. E nesse caso também entra a figura dos pais, né? Eles precisam se controlar para não exigir que o seu filho determine o mais cedo possível a carreira que vai seguir durante toda a vida. Sem dúvida, né? Ainda essa semana nós conversávamos no curso de psicologia sobre isso, né? Sobre a necessidade que nós teríamos, por exemplo, de ter uma disciplina sobre orientação profissional, sobre orientação de carreira lá no ensino fundamental, no ensino médio, para que se possa ir pensando com calma, né, e analisando as suas características, né, quem eu sou, o que será que eu poderei fazer que tem a ver com o meu jeito de ser, né? E isso precisa de muito tempo. Essa pressa, essa pressão que se coloca sobre os jovens é muito negativa, faz com que eles tomem decisões precipitadas. E aí, por vezes, escolhem carreiras profissionais que não são compatíveis com o seu jeito de funcionar. E isso vai gerar um sofrimento, certamente. E como resultado, a gente vai observar um trabalhador frustrado, né? E que provavelmente vai ter, então, prejuízos na saúde. Sem dúvida, né? Se ele insistiu nisso que foi lhe colocado de forma prematura muitas vezes, sem dúvida no dia a dia de trabalho ele vai sentir, né, que aquilo não se encaixa com o seu funcionamento e aí ele vai ser um trabalhador frustrado. Também tem aquele caso do trabalhador que se cobra muito, né? Ele quer ser o melhor, quer ser o perfeito. Isso também é um perigo muito grande referente a essa obsessão. Sem dúvida, né? Essa obsessão por altos desempenhos tende inclusive a colocar em risco esse trabalhador para desenvolver o burnout,
né? Então, um dos perfis de risco para essa síndrome são justamente essas pessoas de alto desempenho, pessoas obcecadas pelo trabalho e por índices de realização muito altos. E aquele profissional que já está estável, digamos assim, não tem muitas mudanças na sua carreira profissional, mas não está feliz. Eu acho que é importante a gente mencionar que sempre é tempo, né, de fazer uma nova escolha, de buscar aí novos sonhos. Sem dúvida nenhuma, né? Sempre é tempo de voltar ou de fazer novas escolhas, né? O desafio, ele precisa estar presente no nosso dia a dia. Se a organização não consegue mais estabelecer uma relação que o desafio esteja presente, bom, é possível que lá dentro mesmo a gente consiga resolver isso, né, através do estabelecimento de novas propostas de trabalho, né, de novas metas, ou então, se aquele realmente não é o lugar para esse trabalhador ou não é a profissão que talvez gere nele esse intuito de motivá-lo a agir, ele pode voltar atrás. E a gente realmente precisa entender, né, Vanessa, que o trabalho ele deve e pode gerar prazer, porque a gente passa a maioria do tempo, né, se não com a família, no ambiente de trabalho com os colegas, e não dá para fazer uma coisa que não se gosta. Exatamente. O trabalho, ele deve ser um ambiente que proporcione saúde, que proporcione prazer e satisfação. Isso não significa dizer que nós tenhamos que ter um trabalho em que durante as 8 horas nós estejamos felizes. Claro que não, né? Não é assim, a vida não é assim. Nós oscilamos entre momentos de satisfação e momentos de frustração. Contudo, devem prevalecer as situações que nos deixem motivados, que nos deixem felizes. E isso que é importante, quer dizer, há um equilíbrio, né? Também é importante que o trabalhador ele saiba separar as coisas, de não levar os problemas do ambiente, né, laboral para casa, ou seja, aquele ambiente familiar tem que estar de forma diferente, distinto. Exato. Ela é quase uma utopia. O ideal seria que a gente pudesse deixar completamente os problemas pessoais do lado de fora ao ingressar no nosso ambiente de trabalho. Não somos máquinas programáveis para isso, né? Indubitavelmente nós estaremos trabalhando por vezes com algumas preocupações, mas aí é importante que o trabalho proporcione momentos em que se possa dar uma parada, em que se possa ir lá para o cafezinho, conversar alguns minutos com alguém sobre as suas angústias, sobre as suas dificuldades para poder voltar a trabalhar, né? Então é esse equilíbrio, é esse jogo que a gente precisa ir estabelecendo no dia a dia para que os problemas, na verdade, não interfiram tanto na nossa produtividade. É isso que não pode acontecer. E também é importante ressaltar a importância da conversa entre os colegas, ou seja, se eu não estou feliz com uma situação, eu posso chegar e dizer e conversar a respeito. Isso. Quando eu falava, em alguns momentos, né, dos espaços de colaboração, nós estamos falando também disso, né? De você estar se sentindo livre para conversar com os seus colegas sobre aquilo que te causa alguma dificuldade ou que você não gosta, né? É por meio da comunicação que a gente vai poder estabelecer algumas resoluções, né? Se a gente não conversar, nós não vamos resolver nada. E Vanessa, os empresários que estão nos assistindo agora em casa e ficaram interessados nesse tema e têm a vontade de fazer alguma mudança no ambiente de trabalho para trazer mais qualidade para os seus funcionários, quais são as suas dicas assim de início? Bem, é importante que, em primeiro lugar, se reconheça que nós estamos com pessoas, né? Os nossos trabalhadores são seres humanos. Então, se eles desejam aumentar a produtividade, porque eles vão aumentar a produtividade através de ferramentas que gerem maior satisfação. Conversem com seus colaboradores, escutem os trabalhadores, tentem perceber quais são os seus anseios, as suas dificuldades. Isso é muito simples porque as pessoas são muito claras, elas demonstram o que elas estão percebendo, né? É importante também dar autonomia para que as pessoas possam pensar, possam criar, então proporcionar espaços em que as pessoas possam opinar sobre o trabalho, né? Se nós pautarmos, por exemplo, todo o nosso trabalho enquanto gestor
de uma forma hierarquizada e extremamente centralizadora, sem espaço para que as pessoas possam opinar, nós vamos ter um problema. Então conversem com as pessoas, possibilitem que elas possam opinar. Quem está lá no dia a dia anseia por isso. Anseia por poder se colocar no trabalho e muitas vezes as pessoas são impedidas, elas são meras executoras. E como que são tratados, então, os problemas em decorrência da questão do trabalho, esses que vão surgir na mente, mas que acabam refletindo aí no corpo? Bem, quando nós temos alguém adoecido, essa pessoa precisa de uma intervenção, né? E essa intervenção ela vai se dar fora do trabalho, né? Para isso se tem espaços da psicologia, da psiquiatria ou médicos de um modo geral, dependendo da problemática que acabou por gerar naquela pessoa, né? E a gente pode dizer que nesse caso aí também temos o auxílio da IMED, né, através dos seus profissionais que têm uma clínica, né, que oferecem atendimento então psicológico para a comunidade e também para a comunidade mais carente. Inclusive você mencionou que no intervalo que haveria um estudo a respeito dessa questão do trabalhador. Isso, bem, nós temos na IMED a Sinapse, que é um espaço em que os alunos que estão em formação, né, que estão se formando no curso de psicologia, sob a supervisão dos professores, atendem a população por custos bem reduzidos, né? E temos também, dentro do mestrado em psicologia, várias linhas de pesquisa e cada linha de pesquisa tem grupos de estudo, né? Por exemplo, eu coordeno um grupo justamente sobre saúde e adoecimento no trabalho. Então, a partir desse grupo, nós acabamos conhecendo as realidades das organizações e temos condições de propor soluções, né? Para que se possa ter ambientes mais saudáveis e mais produtivos. Vanessa, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, mas antes de encerrar, então fica o alerta sobre tudo que a gente conversou ao longo do programa, do trabalhador observar a sua saúde, do patrão também ficar atento, né, à saúde do trabalhador. Isso mesmo, né? A saúde ela gera a maior produtividade, né? Pessoas felizes produzem mais. Então é importante que a gente se observe, é importante que o setor de gestão de pessoas esteja atento, né, à forma com que estão estabelecidas as relações dentro das organizações. Vanessa, então eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença no nosso programa de hoje. Eu que agradeço a oportunidade. E o Câmara Saúde desta noite fica por aqui. Uma ótima noite então e até a próxima semana.